Essa pessoa não tem mais o direito de ser ouvido. Ele vai ser silenciado. Um juiz decidindo tudo isso sem processo nenhum. É muito fácil de apoiar censura quando essa censura está silenciando opiniões que você acha perigosas. Sinceramente, não entendo como alguém pode falar, não tem grandes perigos aqui. E eu entendo muito bem que tem riscos quando permitimos liberdade de expressão. Obviamente, a liberdade de expressão pode ser usado para fins ruins, mas a questão sempre é quem confia para decidir qual discurso está permitido, qual não, e o perigo da censura é maior do que o perigo da liberdade de expressão, e acho que a história mostra que todos os regimes fascistas usam censura e nunca permitem liberdade de expressão. E acho que tem grande lição aqui. Há uma necessidade de moderar de alguma maneira, ou não, porque tem fascismo também na internet, né? Mas para mim está quase falando, precisamos destruir a democracia para salvar a democracia. Eu sempre questiono quem decide que é discurso do ódio. Então, é muito fácil de apoiar censura quando essa censura está silenciando opiniões que você acha perigosas. Que opiniões, considerando o arcabouço legal brasileiro, elas não devem ser toleradas, assim, sob o risco disso minar o próprio ambiente e contaminar a tolerância de uma maneira geral? Acho que criar precedentes, sempre acreditando que no dia depois vamos ter nazistas e Adolf Hitler em poder, vai criar precedentes muito repressivos. Mas eu vou voltar para você, Sakamoto, e perguntar e questionar, ok, vamos ter essa ideia que não podemos tolerar opiniões intolerantes. É uma ideia linda, que vamos ter um mundo sem intolerância. Seria ótimo. O problema é que quem vai decidir quem é uma opinião intolerante ou quem não é? Se você pergunta pessoas na direita, você vai ouvir uma resposta totalmente diferente do que ouvindo essa ideia da pessoas na esquerda. Não é como matemática ou ciência, que é muito objetivo, que é bem fácil de determinar. É muito subjetivo. Então, esse debate não é fácil de determinar quem é uma opinião intolerante. Mesmo que gostamos dessa ideia no abstrato, na prática, vai botar no molde um campo ou outro esse poder de silenciar. E vamos lembrar que a primeira coisa que Adolf Hitler fez não foi defender liberdade de expressão. Ele começou a queimar livros, censurar, proibir dissidência. Isso é o ferramenta não de pessoas da liberdade, da tolerância, é uma ferramenta, uma arma de fascismo de censurar. Então, se o Congresso adotasse essa PL do fake news, mesmo que eu seria contra, acho que seria mais justificável que quando está com um apoio democrático, não está sendo feito para um STF. Outro ponto que eu falaria é que, claro, você acredita que as opiniões da direita extrema contra negros, contra LGBTs, é o discurso do ódio, porque você é uma pessoa da esquerda, não é uma pessoa da direita. E, por exemplo, se alguém está contra o casamento gay, igualdade de direitos de casamentos, ou esse programa de permitir, de julgar estudantes para o raça, isso é a mesma coisa do que falando, quero matar todos os LGBTs, quero matar todos os negros, ou isso é uma opinião válida, que mesmo que não concordo, que é uma opinião que alguém deveria expressar sem ser censurado. E quando a direita ouvir ideias da esquerda, ela está ouvindo o mesmo ódio contra as crenças delas, ou religião, ou grupos, que você está ouvindo com ideias da direita. Então, se você botar esse poder da censura na mão de você, ou pessoas que têm a mesma ideologia que você tem, vai ter um resultado aqui, mas vai ter um resultado totalmente diferente se a pessoa jogando é uma outra ideologia. O STF está sendo acusado o tempo todo de se tornar Brasil como um país ditador. E esses mesmos ministros que agora estão lá, porque agora estou contra o movimento Bolsonaro, agora estou confiáveis para
usar esse poder. Então, eu acho que talvez alguém está cometendo crimes, mas tem que avisar a pessoa qual crime está cometendo, tem que ter o direito de ter advogados, de contestar isso no tribunal, de ter provas. Nada disso está acontecendo. Tudo isso está sendo jogado em frente para Alexandre de Moraes, falando, essa pessoa não tem mais o direito de ser ouvido. Ele vai ser silenciado. Um juiz decidindo tudo isso sem processo nenhum. Sinceramente, não entendo como alguém pode falar, não tem grandes perigos aqui. E o Elon Musk, hein? O que você está achando de tudo isso, Glenn? Olha, eu entendo que está muito óbvio que a cultura do Brasil é diferente do que outros países na questão da liberdade de expressão. Mesmo assim, a liberdade de expressão está protegida pela Constituição brasileira e a censura está proibida. Então, o que está me incomodando mais do que tudo é que tudo isso está sendo feito não pela legislação aprovada pelo Congresso Nacional, para políticos eleitos, mas só para um juiz, mesmo com o apoio da grande maioria do STF. Eles tentaram implementar a lei para esse sistema da censura e não tinham os votos no Congresso para adotar. E acho que é muito importante lembrar que em 2017, quando o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer para o STF, a esquerda estava totalmente unida contra a indicação do Alexandre de Moraes, chamando ele racista, fascista, golpista. E agora quer botar o poder quase absoluto na mão dele para decidir qual discurso, quais ideias são permitidas e quais não são permitidas. Então, acho que mesmo qualquer pessoa que acha que essa censura está necessária por causa dos perigos graves que o país enfrenta, e isso é que todos os países repressivos falam, não podemos permitir direitos normais porque estamos enfrentando ameaças graves para a nossa segurança social nacional. Mesmo pessoas que acreditam que essa censura está necessária têm que entender que tem um grande potencial para o abuso. E para mim parece que ninguém quer ouvir isso, que está apoiando isso, porque a esquerda e a grande mídia, não são alvos do censura. Então, ninguém que não são alvos não estou incomodado com essa censura. O Brasil não bloqueia o Twitter, né? Como você mesmo colocou, problemas no STF, em outros lugares, nas instituições de uma maneira geral, mas aqui a base, a regra é a liberdade de expressão e a exceção é a não liberdade de expressão, mas é a regra. Mas como é que fica, então? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura. Elon Musk é um freedom fighter, como uma parte dos bolsonaristas querem vender nas redes sociais? Ele realmente tem muito negocia com China, inclusive Tesla e outras negocias, e obviamente ele não quer atacar o governo da China na forma que ele está pronto de criticar o governo brasileiro. Isso está meio óbvio. Mas, por outro lado, a Sakamoto, acho que é bem interessante essa comparação entre China, a Saudita Arábia e o Brasil, porque todo mundo sabe que o China não é um país democrático. Eles não afirmam que eles é um país democrático. Todo mundo entende que eles usam censura para proteger a cidadãos contra opiniões criticando o governo. Então, todo mundo sabe disso. Eles não têm uma postura democrática, nem fingem para ter isso. O que ele está realmente falando é que ele não quer ficar no Brasil se isso significa que ele tem que servir como uma arma do regime de censura contra dissidentes brasileiros. Eu acho que ele acredita, sim, no valor da liberdade de expressão. Até ele comprou Twitter para 44 bilhões de dólares, mesmo que todo mundo sabia que o valor nem estava perto 44 bilhões. E ele disse na hora que ele estava comprando para proteger a liberdade de expressão e rejeitar censura. Obviamente, ele não fez isso com grande consistência. A grande maioria dos humanos afirma apoio para um princípio e não faz isso o tempo todo quando os seus interesses mais importantes estão em risco. Isso é comum, hipocrisia para todos os humanos, mas não significa que ele não
acredita na liberdade de expressão e acha que o que o Brasil está fazendo com Alexandre de Moraes é extremo em comparação não só para os Estados Unidos, mas outros países na Europa. Ninguém está fazendo essa censura na quantidade, na forma, sem legislação que o Brasil está fazendo. Então, eu concordo com você completamente que tem muito base de criticar Elon Musk para a hipocrisia na questão da liberdade de expressão, mas isso não significa que ele não tem nenhum interesse nesse valor.